Vamos falar nessa aula de programação orientada a objetos, certo? A gente vai começar a mexer com classes e CIA e vamos começar explicando o que é a programação orientada a objetos, né? A programação orientada a objetos, a gente pode dizer que ela é uma maneira da gente trazer os objetos do nosso dia a dia para o nosso código. Os objetos do nosso dia a dia, da nossa realidade, não, do mundo real para nosso código. O que isso quer dizer? Tudo aqui no Python é objeto, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar o int, a gente sabe que int é um objeto porque a gente bota o pontozinho aqui e ele tem alguns métodos, você está vendo? 2bytes, real, numerator, image. E outro ponto é que esse int aqui, ele é uma classe, certo? E isso daqui, quando a gente pega uma classe e chama ela com os parênteses, a gente faz uma instância dessa classe. Então eu posso fazer tanto dessa forma aqui, vamos fazer assim, vamos fazer aqui. A gente pode fazer tanto assim, ó, Python 3. A gente pode fazer, a gente vai dar mais um som aqui, a gente pode fazer assim. A gente pode pegar A e dizer que ele é 10, certo? E quando a gente vê o type do A gente vai ver que é um inteiro. Ou a gente pode pegar o B e dizer que ele é um inteiro que tem um valor 10. E quando a gente pegar o type do B, a gente vai ver que também é inteiro. E a gente vai ver que a gente pode somar B mais 1 e vira 11. Do mesmo jeito que a gente pode falar que A é igual a oi, e quando a gente for ver o tipo do A, ele é um string, a gente também pode falar que B é igual a string oi. E quando a gente vê o tipo do B, ele é um string. Essa galerinha são objetos, certo? E objetos são instâncias de classe. O que são instâncias? Vamos nesse exemplo aqui. Nesse site da Lura aqui, né, que eles dão uma explicada no que é programação orientada a objetos, ele tem essa imagem muito interessante aqui, em que a gente tem um carro, que é a classe, que é um carro pontilhado, tá vendo? Esse carro daqui pode ser qualquer carro. E quando a gente cria objetos desse carro, esse carro começa a ter algumas características. Por exemplo, esse carro aqui ele é verde e tem o nome de Polo. Esse carro aqui ele é azul e tem o nome de Mini. Esse carro aqui ele é vermelho e tem o nome de Beetle. Então o carro em si é a abstração, vamos dizer assim, ele é a forma do bolo. Enquanto que os objetos são o bolo em si, ok? Então, o que isso traz aqui pra gente? A gente sabe que a gente tem o string, a gente tem o int, certo? A gente tem um list. Mas e se a gente quisesse representar, por exemplo, uma pessoa? Como essa pessoa seria representada aqui no código? Como é que ia ser, como a gente faria uma variável para expressar essa pessoa? Essa pessoa seria uma lista, seria um inteiro, seria um string? Não, né? Essa pessoa, por exemplo, uma pessoa. O que uma pessoa tem? Uma pessoa, ela tem nome, tem cor de cabelo, uma pessoa, ela tem idade, uma pessoa, ela tem genes, certo? Uma pessoa, ela tem, sei lá, amigos. Você percebe que, por exemplo, idade seria representado por inteiro, ok. Cor de cabelo seria um string, ou a gente também poderia representar por inteiro, né? Dizendo que 0 é castanho, 1 é loiro, mas a gente poderia colocar um string aqui. Nome seria um string, idade seria inteiro, cor de cabelo string, genes seriam, sei lá, genes poderia ser outra classe só para ele, sabe? Os genes poderia ser outra estrutura que a gente cria. E amigos seriam outras pessoas, uma pessoa tendo como amigos outras pessoas. E com isso, se a gente só usar string, int e list isoladamente cada um deles, a gente não vai conseguir expressar essa pessoa da melhor forma, certo? Então o que a gente faz é o seguinte. Vamos para aquele exemplo aqui, né? Para esse exemplo do carro, vamos pensar assim. Deixa eu pegar a cor branca aqui. Vamos dizer que a gente quer fazer um bolo, certo? Vamos dizer que a gente tem aqui um círculozinho, ok? Com um furinho aqui no meio.
E isso daqui vai ser justamente a forma do bolo, certo? Deixa eu botar em branco. Abrir assim. E isso daqui é justamente a forma do bolo. Ok. É onde o bolo vai se encaixar. São características gerais do bolo, né? Você coloca aí dentro, você tem a forma do bolo, coloca as informações do bolo lá dentro dessa forma, prepara ele e depois, quando o bolo estiver pronto, né, vai sair um bolo. Vai sair, por exemplo, um bolo de, vamos dizer, chocolate, certo? Mas é necessariamente apenas bolo de chocolate que é criado? Não. Eu poderia fazer um bolo de milho, por exemplo. Eu também poderia fazer um bolo de morango. Bolo de morango, né? Enfim, morango aqui. Bolo de milho, bolo de chocolate, bolo de morango, bolo de qualquer coisa que vier na sua cabeça, certo? Sendo que todos esses bolos vão ter algo em comum, que é essa forma do bolo. Eles vieram daqui. Essa forma do bolo é justamente a nossa classe, certo? É justamente a nossa classe. Enquanto que o que é criado a partir dessa forma de bolo é justamente, deixa eu puxar essa galera pra cá, é justamente nossos objetos ou instâncias da classe. Objetos, vamos botar como isso daqui, objetos ou instância da classe. É isso daqui, certo? Então, a forma do bolo é o geral, é algo abstrato que vai estar representando minha classe, certo? E quando a gente pega essa classe para criar objetos, quando a gente pega essa forma de bolo para criar bolos, eu tenho um laserzinho aqui, não tenho não? Será que eu tenho? Aqui. Olha que coisa linda. Quando eu pego essa forma de bolo, certo? Essa forma de bolo aqui, para criar os meus bolos, certo? Quando eu pego essa forma para criar os meus bolos, é a mesma coisa de eu pegar a minha classe para criar os meus objetos ou instâncias de classe. E esses objetos e instâncias de classe, eles podem ter características diferentes. Esse bolo daqui é de milho, esse bolo daqui é de chocolate, esse bolo daqui é de morango. Todos são bolos, certo? Todos são bolos. Mas eles são bolos diferentes. Ok? Essa é a ideia por trás. E agora vamos trazer um pouco para o código para vocês terem uma ideia de como que a gente vai fazer isso, certo? Vamos criar uma pessoa. Vamos simplificar, né? Vamos dizer que essa pessoa só tem nome e idade. Depois a gente vai adicionar amigos. Mas vamos dizer que inicialmente essa pessoa só tem nome e idade. Para a gente fazer a nossa forma de bolo, a gente faz isso através da classe. E a gente vai fazer... Deixa eu limpar esse terminal aqui. A gente vai fazer isso agora. A gente vai pegar aqui, vai escrever class, o nome da nossa classe. Lembrando que se lembre do PEP8, certo? Que é o PEP8 é justamente o lugarzinho em que você tem as... Como é que é o nome? As regrinhas de como que você escreve o seu código em Python. E quando a gente pega esse PEP8 aqui, certo? Vamos procurar aqui class names. Quando a gente chega aqui, ele fala class names should normally use the cap words convention. O que é a cap words convention? É toda palavra começa com letra maiúscula. Então, se for pessoa, vamos dizer, pessoa alienígena, sei lá, alienígena, tanto faz. Pessoa é uma palavra, alienígena é outra. Então, pessoa e alienígena tem que estar capitalizados. Enfim, a gente faz essa pessoa. Coloca os dois parênteses como se fosse uma função, certo? Dá os dois pontozinhos, um enter, e a gente pode começar a criar a nossa pessoa. Essa pessoa aqui, do mesmo jeito que quando a gente faz o int 10 e ele cria um inteiro com valor de 10, essa pessoa, a gente vai ter que fazer pessoa e colocar as informações dela aqui, né? Por exemplo, nome e idade. E o que a gente quer que aconteça é que isso daqui
crie a nossa pessoa, certo? Como nós fazemos isso? Existe uma coisa chamada método mágico, e um desses métodos mágicos é o init. O init, ele recebe o self, que é a pessoa em si, é o objeto que vai ser criado, certo? Self é o objeto que vai ser criado. E aqui dentro, a gente pode utilizar esse self. O que acontece? A gente vai adicionar aqui o nome e a idade dessa pessoa. E vamos botar aqui embaixo, self.nome é igual a nome, enquanto self.idade é igual a idade. O que a gente está fazendo aqui? Esse nome e essa idade é nome e idade que estão vindo dos meus parâmetros, certo? Esse nome e essa idade vão corresponder a esse nome e a essa idade, certo? O self é o objeto que está sendo criado. E quando eu coloco ponto nele, eu estou querendo pegar um atributo desse objeto. Isso daqui se chama atributo de um objeto, ok? Deixa eu botar aqui. Atributo de um objeto, que são justamente suas características. Então, o atributo nome desse objeto vai assumir o valor da variável nome. Essa variável nome está aqui, vem para cá, e esse self.nome vai assumir o valor dela, certo? Esse self.idade vai ser a mesma coisa. O atributo idade do nosso objeto vai assumir o valor do parâmetro idade. Ok? Quando a gente faz isso, a gente pode fazer o seguinte. Olha que massa. A gente vem aqui, faz pessoa, coloca aqui, e a gente pode ver que a gente recebe nome e idade. A gente tem a opção de colocar nome e idade. Então a gente coloca aqui nome João, idade 19, e vamos dizer que João é essa pessoa. E aqui, quando for dar um print, certo? Quando for dar um print no type de João, quando for dar um print no João.nome e João.idade, certo? E também vamos fazer o seguinte, vamos dar o print também nos tipos dessa galera, ok? Type João, type idade, beleza. Quando a gente executar isso daqui, Python 3 POPY, a gente vê que ó, o type do João é pessoa, certo? Pessoa. O nome do João é João, a idade dele é 19, o tipo desse nome é string e a classe é inteiro. Então a gente criou um objeto, o objeto João da classe pessoa, que é justamente o que a gente quis dizer aqui, ó. A gente tem a forma do bolo, que é a nossa classe, e dessa classe nós criamos bolos com características, que é justamente o João com a característica de nome, né? Que ele tem o nome João e tem a idade 19. Ok? Esse self aqui, ele é ignorado. Esse self aqui serve apenas para você poder utilizar o objeto a quem você está se referenciando aqui dentro. Ok? Então, esse João aqui, quando vamos dizer assim, que a gente tem esse João, e vamos dizer que quando a gente executa isso daqui, a gente printa F, vamos dizer, criei o, e a gente vai colocar aqui entre chavezinhas o self.nome, que foi setado aqui para ser o nome que a gente recebe como parâmetro. Beleza? Criei o self.nome. Quando a gente executar isso, você vê que quando a gente chama isso daqui, ele executa essa função. Tá vendo? Criei o João aqui. Deixa eu tirar isso daqui, para vocês não confundirem. Você vê que a gente executa esse Python PO.py, né? Ele vem aqui, na hora de criar a pessoa, quando a gente faz isso daqui, o método que a gente chama é esse daqui. Quando esse método é chamado, ele executa esse código e ele fala pra gente, né? Criei o self.nome, criei o João. Certo? Beleza. Criamos o João. Mas não existe só uma pessoa. Vamos dizer que eu quero criar outra pessoa.
essa pessoa vai ser chamada de Pedro, e Pedro tem 12 anos. Certo? Vamos botar aqui para Pedro. Ok, agora a gente tem duas pessoas. Vamos ver o que acontece. Criei o João, criei o Pedro. Você tá vendo? Deixa eu fazer assim, assim. Aí onde tem João, coloca Pedro. E vamos ver as características do Pedro e do João. Certo? Deixa eu botar um print aqui, João, e um print aqui de Pedro. Vamos puxar isso daqui para cima, né, para a gente ter mais espaço. Dar o clear, executar. E a gente vê que, ó, nessa linha aqui, a gente cria o João. Nessa linha aqui, a gente cria o Pedro. São objetos diferentes da mesma classe, ok? E a gente printa, né? O João, o que é que tem o João? O João é da classe pessoa, tem nome João, tem 19 anos. A classe do nome dele é string, né? O tipo do nome dele é string e o tipo da idade dele é inteira. Pro Pedro, a classe do Pedro é pessoa. O Pedro é uma pessoa. O Pedro tem nome de Pedro. Pedro tem 12 anos. A classe do nome de Pedro é uma string e a idade de Pedro é um inteiro. Ok? Então, beleza. A gente conseguiu criar essas duas pessoas. A gente está vendo que elas têm características diferentes, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Nós criamos essas pessoas. Vamos tirar isso daqui, né? Criamos essas pessoas. Ok. Sendo que uma pessoa ela não apenas existe. Uma pessoa pode fazer algumas coisas. E é aí que a gente vai chegar nos métodos. Que eu falei para vocês que esse init é um método mágico, né? Depois, lá na frente, eu vou falar sobre método mágico. Mas primeiro a gente tem que falar de métodos normais. Um método é uma função, sendo que de uma classe, certo? Simples assim. E essa função não é exatamente da classe. É uma função do objeto dessa classe. Ou seja, quando a gente instancia pessoa, essa pessoa aqui, o João, vai ter alguns métodos. E a gente declara eles da mesma forma que a gente declara funções. Def, certo? E vamos dizer que o João ele tem, vamos dizer que ele pode dizer oi. Certo? Não, vamos botar um falar oi. Ok? E aqui, toda vez que você for criar um método que ele não for estático, isso daqui é um método não estático, e depois eu vou explicar o que é um método não estático, certo? Mas toda vez que você for criar um método, você tem que ter o self aqui dentro, certo? Para você poder se referenciar ao objeto. Então a gente faz o quê? O falar oi, a gente vai dar um print e vai colocar aqui dentro. Oi, eu sou o... Coloca entre parênteses. E eu não disse para vocês que o self é o objeto que é criado? Então, por exemplo, se a gente criou a pessoa João, quando a gente estiver falando de João, o self vai corresponder a ele. E o self.nome vai ser exatamente o nome de João. Então, quando a gente for pegar aqui, né? Quando a gente executar isso daqui, cria o João acontece, cria o Pedro acontece, mas ele não fala o print oi, porque a gente não chamou esse método do João. A gente põe o João, ponto, falar oi, e a gente executa. Quando a gente executa, ele vai, criei o João, criei o Pedro, oi, eu sou o João. Sendo que o Pedro também é uma pessoa. Então o Pedro também tem esse método de falar oi. Então eu posso chegar aqui embaixo e falar Pedro.falar oi, certo? E ele vai executar. Oi, eu sou o João. Oi, eu sou o Pedro. Você vê que esse self.nome muda. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse self.nome, esse self aqui, faz referência ao objeto que foi criado. Então o João tem o self dele e o Pedro tem o self dele. E o self.nome de Pedro, o atributo nome de Pedro é Pedro. E o atributo nome de João é João. Tranquilo? Se vocês perceberem, né?
Na lista acontece a mesma coisa, na lista, na string, no inteiro. Quando a gente pega uma lista e dá um ponto, ela é cheia de métodos aqui. Append, clear, copy, count, extend, index. E esses são todos métodos feitos dessa forma aqui. Simples assim. E para cada lista, você concorda que tipo, se eu der um append nessa lista, ok? Vamos dizer que eu tenho um teste, vai ser igual a uma lista. Aí depois eu vou dar um teste.append e vou colocar um aqui dentro. Se eu criar uma lista teste2, certo? E der no teste2, eu der um ponto append com 2, esse teste2 aqui é diferente desse teste, certo? Essa lista aqui chamada de teste é diferente desse teste2. Do mesmo jeito que esse João é diferente desse Pedro. Os dois continuam sendo pessoa. Aqui os dois continuam sendo listas, mas são objetos dessa classe, certo? Novamente, bolo, forma de bolo, é como os objetos vão se parecer, características em comum entre os objetos, certo? O que, por exemplo, uma forma de bolo, bolo a gente vai colocar, vai ter o ovinho, sei lá o que, blá 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 blá. No humano, né? O humano ele vai ter olho, boca, nariz, blá 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 blá. Agora, qual é o formato do nariz? Qual é o formato da orelha? Qual é o formato da face dele? Qual é a cor de pele? Qual é o olho? Qual é a cor do cabelo? Tudo isso vai ser do objeto. Do mesmo jeito que a gente tem o bolo, que é a classe. Tem o bolo aqui, mas é um bolo que tem características diferentes. Ok? Então vamos lá. Tem esse teste, então beleza. A gente falou de POO, classes, atributos, métodos e objetos. Sendo que vamos praticar um pouquinho, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que eles podem falar oi, certo? Eles podem falar oi, sendo que eles também podem dizer que estão com saudades de alguém. Então vamos fazer o def, né, para dizer um método. Expressar saudade, certo? E a gente vai fazer o seguinte. Nesse expressar saudade, a gente vai ter o self, beleza. Sendo que a gente vai passar um parâmetro para esse método. E a gente vai dizer que esse parâmetro, a gente está esperando que seja uma outra pessoa. Ok? Então aqui dentro, eu vou dizer print, e vai ser assim. O nome da gente, certo? O nome de quem está falando, certo? Self.nome é o nome de quem está falando. Eu, fulaninho, estou com saudades de... Isso daqui não é outra pessoa? É outra pessoa totalmente diferente. É uma outra pessoa. É um Pedro, é uma Maria, é um Joaquim. E essa outra pessoa tem um nome. Outra pessoa, ponto nome. Então a gente vai pegar o nome dessa outra pessoa. Eu, sei lá quem, estou com saudades de sei lá quem. E quando a gente for executar isso daqui, vamos tirar esse falar oi, certo? E vamos tirar esse criei o sei lá quem daqui também. Beleza? E vamos dizer assim, que João, ponto, ele vai expressar saudade. E vai expressar saudade para quem? Vai expressar saudade para Pedro. Porque Pedro é outra pessoa. E quando a gente for executar isso daqui, deixa eu dar o clear. Eu, João, self. Tá vendo esse self aqui? Self é sempre o cara que está aqui, beleza? Quando você está chamando o método de alguém, self é sempre o cara que está aqui. Antes desse pontinho. Estou chamando o método expressar saudade de João. Então o self vai ser o João. E o self.nome vai ser o nome do João, que é João. Então eu, João, estou com saudades de... Isso daqui não é uma outra pessoa? O parâmetro que eu estou recebendo aqui não é uma outra pessoa? Então essa outra pessoa tem um nome. Outra pessoa, ponto nome. Eu, João, estou com saudades de Pedro. Entendeu? Então é o seguinte. E esse self aqui? Por que esse self não está aparecendo na lista de parâmetros? Porque ele não aparece. Ele simplesmente é ignorado. E os parâmetros que você vai passar para utilizar lá dentro, o que você está fazendo, os parâmetros que não se referenciam ao próprio objeto, você passa aqui normalmente. Então ele recebe um parâmetro aqui, que é o Pedro. Tranquilo? Beleza. João, ponto, expressar saudade. Ele expressa saudade. E vamos dizer
que, por exemplo, uma pessoa tem um nome, uma pessoa tem uma idade, mas uma pessoa também tem amigos. Self.amigos. E como é que a gente vai fazer essa lista de amigos? Pensa, ó, a gente vai fazer... Opa, é uma lista de amigos, né? Falei lista já, foi mal. Mas a gente pode fazer uma lista, né? Pode fazer uma lista, mas a gente também pode fazer um dicionário, tanto faz, enfim. O que eu vou querer fazer aqui é... Eu vou fazer uma lista, certo? Vou fazer uma lista... Não, vamos fazer um dicionário? Eu acho que um dicionário vai ser mais interessante se a gente fizer um dicionário. Porque aí eu vou poder fazer o seguinte. Self.amigos, ok? Self.amigos vai ser um dicionário. E inicialmente, vamos dizer que essa pessoa acabou de surgir. Se João acabou de surgir, ele não tem nenhum amigo, certo? Se João acabou de surgir, ele não tem nenhum amigo. Porém, João pode fazer amigos. Mas espera aí, se João está exercendo uma ação, João vai fazer amigos, isso daí é um método. Então, beleza. A gente sabe que João tem amigos. E João, ele faz amigos. Então, def fazer amizade com... Vai ter o self para se referenciar a João. E o outra pessoa, que é a pessoa com que João vai fazer amizade. Tá certo? João ou Pedro, certo? Pode ser João, pode ser Pedro, Maria, Joaquim, tanto faz. Só estou usando João para a gente criar um exemplozinho aqui, que João e Pedro vão fazer amizade. Ok? Então, self.amigos aqui é instanciado como um dicionário vazio. E a gente faz aqui que o João ele pode fazer amizade com alguém. E como é que a gente vai guardar as pessoas que fizeram amizade com o João? Vamos fazer assim. A gente não tem esse dicionário chamado amigos. Esse dicionário chamado amigos aqui é o self, tá vendo? É um atributo do nosso objeto. Que é o nosso objeto que a gente está falando no momento, né? Que a gente quer que João faça amizade com Pedro. João é o self, ponto amigos. O self, João é o self, né? E o ponto amigos é o atributo amigos de João. Então a gente vai fazer aqui self, que é o João, que é o Pedro, que é a Maria, que é o Joaquim, tanto faz. João, perdão, né? Self, ponto, amigos. Eu sei que self, ponto, amigos é um dicionário. E como é que eu adiciono chaves com valores para esse dicionário? Eu boto o colchetes e aqui dentro eu coloco o nome da minha chave. E o nome da minha chave, qual você acha que deve ser um nome, um bom nome para eu guardar? O nome dessa pessoa. O nome dessa pessoa é um bom nome. Então eu vou botar outra pessoa, ponto nome. Porque dessa outra pessoa eu quero saber o nome dela, certo? Então self.amigos vai ter uma chave com o nome dessa pessoa e o valor dessa chave vai ser justamente a outra pessoa. Ou seja, o valor dessa chave com o nome dessa outra pessoa vai ser a outra pessoa. Ok? E a gente pode colocar aqui embaixo print eu self.nome, o nome do moleque que está fazendo amizade, né? Fiz amizade com, coloca aqui self.outra, outra pessoa, ponto nome. Tranquilo? Então vamos fazer isso daqui. Tem esse expressar saudade, vamos tirar esse expressar saudade, vamos dizer que João, ponto, vai fazer amizade com essa outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Pedro. Vamos dizer que é Pedro. Certo? E depois eu quero fazer o seguinte. Aqui eu quero printar, certo? O João.amigos. Ok? Então vamos lá. A gente vai executar isso daqui. Deixa eu dar o clique. Vai executar isso daqui e vamos ver o que vai acontecer. Ok. Olha só o que aconteceu. Criamos João, criamos Pedro. Demos um print no João.amigos. João foi criado ainda agora. Foi criado aqui. Ele ainda não fez nenhum amigo. Certo? O self.amigos dele, quando ele é criado, é um nulo. Um nada aqui dentro. Sendo que, quando a gente faz João. Fazer amizade com Pedro, quando João faz amizade com Pedro, ele vem aqui. Self, ou seja, João.amigos
coloco uma chave com o nome dessa pessoa e guardo essa pessoa lá dentro. E eu dou um print, eu, nome do João, fiz amizade com o nome da outra pessoa com quem ele fez amizade. E quando a gente vê o print João.amigos, aparece aqui. Pedro, que é o nome da pessoa, né? A chave, Pedro, tem um valor lá dentro. De pessoa, object, né? Tem o valor de Pedro lá dentro. Ok? Então, sendo que, vamos pensar um pouquinho. Pô, João fez amizade. Sendo que amizade tem que ser uma coisa que vai e volta, né? Não tem sentido só João fazer amigo com Pedro. Pedro também tem que ser amigo de João. Senão eles não são amigos. Então, nesse fazer amizade com, a gente tem que fazer com que essa pessoa também, lá dentro do amigos dela, tenha João. Porque se a gente printar o amigos de Pedro, certo? Não, deixa eu... Se a gente printar o amigos, os amigos de Pedro, você vai ver que Pedro continua sem amigos aqui. Então o que a gente precisa é, nesse fazer amizade com, vai ter essa outra pessoa, outro nome, outra pessoa, e eu vou colocar, eu fiz amizade com sei lá o que, e como essa outra pessoa é uma pessoa, então ela também tem um amigos. E dentro desses amigos, eu coloco o nome da pessoa que está fazendo amizade com ela, e boto esse nome, né, essa chave, para ser igual a pessoa. E quando a gente fizer isso, quando eu executar isso daqui, a gente vai ver que estava sem nada, ele fez amizade com o João, e agora o João é um amigo de Pedro. E a gente pode pegar isso daqui, subir, né, e vamos ver João e Pedro, certo? João sem nada no início, Pedro sem nada no início, os amigos deles, né, o dicionário de amigos, sendo que quando João faz amizade com Pedro, João vira amigo de Pedro. Então Pedro está na lista de amigos de João. E Pedro vira amigo de João. Então João está na lista de amigos de Pedro. Certo? Beleza. Conseguimos fazer amizades. Tá certo. Conseguimos fazer amizades. Fizemos essa amizade. Ele pode falar oi, pode expressar saudade, fazer amizade com... Eu acho que por essa aula... Tá bom que ela já deu 32 minutos, né? Por essa aula tá bom. Essa daqui é uma noção bem básica mesmo sobre POO, né? Sendo que depois a gente vai dar mais uma aprofundadazinha. E vejo vocês na próxima aula.